pessoal, tudo bem? Estamos de volta e hoje um convidado muito especial, tá? Além de um amigo que eu tenho há bastante tempo, é uma pessoa que eu disse logo, digo, olha, Lucas, nós vamos trazer na área empresarial um polivalente. E é uma pessoa simples e ao mesmo tempo que tem uma história. Por que ele tem essa história? Porque em todas as profissões que ele exerceu e exerce, ele tem a expertise. Não é de ler, de ouvir falar, é de praticar. Vocês hoje vão ter... Quem é que está aqui? Hoje, galera, nós estamos aqui com o Ibn Pinto, um empreendedor nato, que vai contar um pouquinho da história dele, de como tudo começou. Ibn, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Regis, aí pela acolhida, e vamos aí conversar, vamos trocar informações, trocar ideias, para que a gente possa construir um conteúdo aí que seja relevante para todos aqueles que vão nos assistir. Show de bola. E para começar, a gente quer saber como tudo começou, né? Como o empreendedorismo chegou na sua vida. Bom, é bem fácil, porque o empreendedorismo ele estava na minha infância. Meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai começou o primeiro negócio dele. Então, eu vivi numa família empreendedora. Meu pai foi quem fez a disruptura de um processo de um sertanejo que vinha de uma família de agricultores, que se tornou um funcionário público e depois de funcionário público virou empreendedor. Então, aos 3 anos de idade, ele já teve a primeira empresa, que foi uma revenda de gás de cozinha, e quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava lá, eu estou na foto, segurando e cortando a fita do primeiro posto de gasolina dele, que era um posto Texaco, lá na nossa querida Santana do Ipanema, né? Que metade do meu coração está em Santana e metade era Arapiraquense. Mas sou alvinegro, né? Oi, me diz uma coisa. Aí eu estava pesquisando assim, dei uma lida, e o grupo de vocês parece que aqui parece Arapiraca de 97, alguma coisa assim, e vocês têm, parece que quase 40 anos, né? O grupo inteiro. Mais ou menos há quanto tempo vocês estão nessa área empresarial? Não, se for contar meu pai, a gente vai falar em 57 anos 57. De atividade empresarial. Meu pai é hoje o revendedor de combustível mais antigo em atividade em Alagoas, porque ele tem o CNPJ, o CNPJ mais antigo, que nós temos posto de gasolina desde 1972, mas meu pai está no CNPJ desde 1980. Então, são 46 anos do nosso CNPJ mais antigo. E eu, de forma... Aí, acho que tem muita... Teve muita água rolou debaixo da ponte até eu tomar a decisão de vir morar em Arapiraca e, entre aspas, construir uma carreira solo. A partir daquele momento, quando nós decidimos que eu vinha para Arapiraca, meu pai comprou um fundo de comércio de um posto de gasolina aqui. Eu disse, olha, está aqui... Estou enchendo os tanques do posto e a partir de agora é com você. Isso foi dia 11 de agosto de 1991. Esse foi o seu primeiro empreendimento propriamente dito? Não, meu primeiro empreendimento foi uma revenda de água mineral lá em Santana. Quando eu voltei das minhas andanças, já tinha saído de Santana aos 13 anos, fui morar em Maceió para fazer o ensino médio, né? Naquela época, o 2º grau. Eu fui estudar no Colégio Marista, em Maceió, que é um colégio que também nos dá muita lembrança, porque até hoje minha turma se reúne todo ano. Então, para você ter uma noção, a gente tem 40, nós vamos fazer 43 anos que terminamos e a gente ainda se reúne. Pelo menos 30 a gente junta num evento de confraternização
anualmente. De lá eu fui morar em Campinas. Eu entrei, meu primeiro curso universitário foi na UFAL, de curso de Engenharia Civil. Engenharia Civil era uma carreira que eu, desde muito cedo, falava que queria ser engenheiro, porque eu sempre gostei muito de matemática, de conta, tem muita história sobre isso na minha infância, e eu sempre pensei em ser engenheiro. Lembrando que eu digo que a gente vivia num mundo binário, porque você era sim ou não. Teoricamente, você não tinha muitas carreiras para escolher. Opções, não tinha muitas opções. Então, eu entrei em engenharia civil, porque era o único curso de engenharia que existia na Universidade Federal de Alagoas. Hoje você deve ter 10 tipos de engenharia diferentes. E logo depois eu entrei no curso de administração, que aí eu posso, depois com o Regis, meu colega administrador, nós podemos falar um pouco mais sobre esse curso. E fui para Campina Grande porque, naquela época, em 1985, estava aflorando os cursos da área de ciência da computação. Fui fazer ciência da computação em Campina Grande. Depois quando terminei meu curso de administração, fui fazer mestrado em João Pessoa, de administração financeira, e quando eu concluí o curso do mestrado, eu fui no mercado de trabalho, olhei, vi as oportunidades e digo, meu amigo, melhor que eu tenho que fazer é voltar para Santana e morar e ajudar meu pai nos negócios dele. Meu pai já tinha 3 postos de gasolina e uma revenda de gás. E assim eu voltei para morar em Santana, porque era lá onde eu identificava que era Teria trabalho. Que era a melhor oportunidade do momento, para dizer que não é hoje que o negócio trabalho está difícil, não. Saio da faculdade e não tenho onde trabalhar. Meu amigo, faz tempo essa história. Então, daí eu fui iniciar o meu empreendedorismo junto com meu pai, e a gente cai logo em uma das coisas que eu falo muito nas minhas palestras, nos meus encontros, nas minhas conversas, que é a grande preocupação de quando eu entro no negócio em sociedade, né? Eu me especializei em fazer sociedades, e que eu misturo a sociedade familiar, que é a grande maioria das sociedades, são sociedades familiares, e lá vão estar unidas uma relação racional, que é o que deve ser a relação de negócios, com uma relação emocional, que é a relação de família. Então, como todo jovem, que eu estava ali com 22 anos de idade, o jovem com 22 anos de idade, ele acha que sabe tudo. Cheio de ideias. Que sabe mais do que todo mundo, cheio de ideias, porque eu estou vindo do mestrado, e você acha logo que seu pai é retrógrado, que seu pai já está ultrapassado, que aquilo que você estudou agora na universidade é a lei, e que assim, e já vinha, naquele tempo a gente já dizia que, olha, tudo que você aprendeu que faz mais de 5 anos já não vale nada, porque já virou um conhecimento obsoleto. E eu vim nesse espírito. Então, o que é que acontece? Choque de gerações. Choque de geração. E eu digo que isso se transforma num conflito. Houve uma relação conflituosa entre eu e meu pai naquela época. E uma das soluções que nós encontramos é que eu tivesse a oportunidade de vir para empreender em uma cidade maior, que era Arapiraca, quando surgiu esse negócio. Mas quero também dizer que eu sou um estudioso da gestão e do empreendedorismo, e eu sou muito favorável aos conflitos. Porque, para mim, você só revoluciona com conflito. Em situações de muita consonância, de muita paz, você
você evolui, mas você não dá novos saltos. E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. E outra coisa importante é não deixar, que é o que nós conduzimos, acho que muito bem. Na época eu não reconhecia isso, mas meu pai, eu tenho uma admiração assim extraordinária pelo meu pai, porque ele conduziu de forma maestria. Ele foi um cara sensacional para conduzir o ímpeto de um jovem que quer saber de tudo, quer passar por cima de tudo. Então, ele conduziu de forma sábia mais do que tudo, obrigado, Regis, para buscar uma solução e não transformar em um confronto. Nós não evoluímos para o confronto, que o confronto ele é péssimo. A diferença do conflito para o confronto é, no conflito, eu penso diferente de você, eu me expresso diferente de você, muitas vezes eu não aceito seu posicionamento, mas não tento destruir o seu posicionamento. O confronto, ele tenta destruir o posicionamento do outro. E nós não vou dar mérito nenhum a mim. Meu pai foi um sábio e conduziu isso de forma a me dar uma oportunidade em uma cidade maior e me mandou para Arapiraca e disse, agora é com você. E a partir daí, do dia 11 de agosto de 1991, que já vou completar agora 35 anos de Arapiraca, a gente começou um negócio que, graças a Deus, graças à família, graças a muito esforço, muita dedicação, muito estudo, muito planejamento, a quebrar a cabeça, a errar, a um monte de coisa. Hoje eu digo que o balanço aqui deu muito certo. Deu muito certo, deu muito positivo. Hoje a gente tem uma estrutura bastante sólida, atua em diversos segmentos. Aqui, quando cheguei aqui, quando voltei para Santana, eu tinha vindo do mestrado, eu comecei a ensinar em Garanhuns. Foi a minha primeira experiência como faculdade, de ensinar na faculdade. Imagina, eu tinha 24 anos e era professor 23 anos. Com 23 anos, eu já era professor universitário. Então, e também ensinava a disciplina de Economia e Mercados numa escola técnica de comércio, que é curso técnico de contabilidade, né? Lá em Santana. E em Santana, como você chega jovem, disposto, na cidade pequena e começa a ocupar um monte de posição. Então, eu tinha uma rádio da família, que era do meu tio, Nenói Pinto, que eu fui ser diretor da rádio, eu tinha um programa na rádio, eu era diretor social do Tênis Clube Santanense, e aí coloquei também, meu pai tinha a revenda de gás de cozinha, que era do Grupo Edson Queiroz, de Nacional Gás Butano, que tinha água mineral em Indaiá. E em Santana só tinha água mineral Serra Branca, que era aqui de Garanhuns. E eu coloquei, foi o meu primeiro negócio, entre aspas, individual. Foi para colocar uma revenda de água mineral, que era um desafio, que houve uma quebra de paradigma que até naquele momento a água mineral em Santana só tinha água mineral em vidro. E eu trouxe a água mineral descartável para os copinhos de água mineral. Fui eu que introduzi a inovação naquela época lá em Santana de ter a água mineral descartável, que não era a retornável. E cheguei em Arapiraca, venho para o posto, depois foram surgindo vários outros negócios aí, né? Oportunidades. E boas parcerias também, né? Sim, né? Ele falou uma coisa importantíssima aqui, que ele disse, olha, eu sou especialista em sociedade. Eu sei como buscar, né? Que hoje é um dos maiores conflitos, inclusive a gente vai ter, na próxima semana, provavelmente o grupo aqui do São Luís, né? Que é prestar homenagem ao seu Luís e o filho muito dele. bom.
porque o filho dele está à frente também, então a gente vai ver essa parte sucessória, que é um problema que você sabe seríssimo. O grupo hoje, o IBNI, eu não conheço a história de Santana, mas tive a oportunidade agora de conhecer pessoalmente o pai dele, a mãe dele, pessoas maravilhosas, assim, a gente chega a ver o jeito angelical. Ele, quando conversou assim, sobre o pai dele, sobre a sensibilidade do pai dele, você veja, né? Um cara do sertão, né? Que não teve nem perto a educação que ele teve, embora ele diferente. E aí é isso que os jovens que estão hoje com a empresa dos seus pais precisam entender. O IBNI foi, antes de implantar suas ideias, ele estudou, fez 3 cursos. Ele sabia que havia algo de inovar, mas ele sabia também que existia, né, uma parte do pai, que é a experiência da vida. E o pai dele, com a sensibilidade, disse, olha, meu filho, vamos fazer o seguinte, eu fico aqui devagarzinho e você vai testar todas essas ideias e ainda vou lhe dar uma coisa maravilhosa, vou lhe dar um município que cresce assustadoramente. Então, você vai para lá, eu lhe compro um pedacinho da empresa e você... E ele foi vencedor. Eu acho, inclusive, posso estar errado, sabe, Bini? Inclusive, depois do sucesso aqui, muitas das coisas que ele inovou, ele pôde levar de volta para as empresas lá que já tinham, porque é aquele lance, você experimentou através de uma técnica, viu que dava certo, agora eu posso. Porque às vezes você chega, esses jovens chegam na empresa, e o Ibn fez uma coisa interessante, falou nisso, jovens chegam na empresa achando que todo mundo que está em volta dela não sabe nada, né? Aquele gerente mais antigo, aquele cara mais... Então, isso é interessante. O grupo hoje, Ibn, vocês hoje têm alguns postos de combustível, vocês têm um hotel, vocês têm a revendedora de gás, basicamente são esses empreendimentos nessas 3 áreas que vocês têm, né? Não, a gente tem outras áreas onde a gente atua. Hoje a gente cresceu bastante no imobiliário, em construção de loteamentos. Não sabia. A gente tem uma sociedade com a construtora Massaranduba, onde a gente desenvolve loteamentos. A gente tem administração de imóveis também, com a sob medida. A gente tem laboratório e clínica com Lab Mais e Clean Mais. A gente tem revenda de pneus da Michelin. Então, a gente tá... Então, aí, ó, empreendedores e empresários do Nordeste. Se quer implantar alguma coisa em Arapiraca, primeiro... vá no grupo JP para falar com o Ibn, tá? Para poder ter uma parceria. Eu ia perguntar, falando sobre os negócios que hoje fazem parte do grupo, eu acredito que a gente, empreendedor, a gente tem um olhar diferente para as coisas, né? E a gente acaba, a partir do momento que a gente começa a empreender, a gente começa a passar pelos locais, começa a ver oportunidades. Isso, perfeito. Né? A gente não olha mais normalmente para certas coisas, e aí, muitas vezes, oportunidades continuam sendo oportunidades, mas não é para você naquele momento, né? E eu queria lhe perguntar, o que hoje, né, e nesse tempo, qual foi o aspecto que você utilizava para verificar, poxa, essa oportunidade aqui, essa sim é para mim, essa aqui não? Porque eu vejo que isso é uma coisa crucial hoje para o empreendedor. O time que você usava, isso é para mim, isso não é. É isso? Exato. Acho que existem diversos aspectos a que você, até de forma intuitiva, eles pesam na sua tomada de decisão quando você enxerga um negócio. Mas eu gostaria de, mais do que dizer, porque assim, eu errei muito. Se hoje eu tenho 30 negócios... eu já quebrei pelo menos em uns 10. Então, eu vou dizer que foram mais de 10 que eu já quebrei, que já... Tentativa e erro. Sim, que deram errado. Alguns porque eu escolhi errado o negócio, alguns porque escolhi errado o sócio, alguns porque o mercado mesmo mudou e que a gente está vendo agora, quer dizer... o que é que vai ser? Só para descontextualizar, para dizer, nós estamos vivendo um período de guerra aí que o cerne é o petróleo. Diz, o que é que vai ser do mundo se essa guerra durar 2 meses? O caos que isso pode provocar em muitos negócios
pode realmente lhe tirar de tempo. E as outras coisas que podem acontecer são as coisas que são disruptivas. Quer dizer, o que é que a inteligência artificial vai provocar no negócio? Ó, a gente tem uma interrogação bem grande. A única coisa que a gente tem que ter certeza hoje é: você não pode pensar em ter um negócio sem utilizar a inteligência artificial a seu favor. Se você não usar, cuide, corra atrás, porque alguém vai lhe atropelar. Mas, assim, para dizer, foi muito mais por oportunidade. Existem duas formas de se empreender: por oportunidade ou por necessidade, né? Então, as minhas sempre foram por oportunidade. Não, teve um momento no início da minha vida que disse, ó, eu tinha um posto aqui, né? O meu primeiro posto, quando eu vim para cá, e o contrato estava próximo faltava 6 meses para acabar, e a Petrobras, na época, disse, olha, existe a possibilidade de eu não renovar o contrato com você. Então, por necessidade, eu tive que buscar outro negócio e terminei encontrando, que foi o segundo posto que eu abri em São Miguel dos Campos. Então, a partir daí, a gente... depois disso, foram só oportunidades. Mas houve um primeiro momento e foi necessidades. Olha, daqui a pouco eu não vou ter mais posto, eu não tenho mais como sustentar a minha família, então eu tenho que procurar uma outra coisa. Então, foram aparecendo oportunidades, normalmente haviam convites de dizer, olha, tem uma empresa ali que está passando por dificuldade e existe uma oportunidade de comprar. E a gente ia lá e comprava. E teve coisas que foram nossas, por exemplo, dos postos que a gente tem aqui, tem 2 postos que eu construí desde o primeiro tijolo, né, hoje. Agora, o Regis estava falando em 97, mas em 96, agora a gente está completando 30 anos agora em junho de 96, que é o posto matriz, né, que é o nosso posto matriz, onde a gente concentra nosso quartel-general de parte administrativa. É um shopping quase. E que nós estamos completando 30 anos agora. E eu construí, fui eu quem consegui enxergar que naquele terreno era um terreno de fumo, que naquele terreno poderia ser construído um posto de gasolina. E eu vou dizer que naquele momento, quando eu procurei as pessoas, apenas uma que foi para dizer, pode ir que vai dar certo, e a Texaco vai investir em você e vai investir aqui, que esse local vai dar certo. Eu tinha procurado antes a Petrobras, onde eu tinha um posto de gasolina, e o assessor da Petrobras disse, a Petrobras não vai investir aqui, não, porque ela não enxerga que esse local tem potencial. E hoje é um dos postos de combustível que tem maior relevância dentro do estado de Alagoas. A concorrência enxergou, não foi? Você foi para outra, a concorrência enxergou, né? Exatamente. Olha, existe uma coisa interessante sobre esse problema familiar. Eu, na verdade, naquela época, o Ben falou sobre como era antigamente as oportunidades. Você tinha, basicamente, o que a família queria na época? Ou o filho era médico, ou o filho era engenheiro, ou o filho era funcionário do Banco do Brasil. Então, era esses 3 que podia arranjar uma boa esposa, entendeu? Porque naquela época, fora isso, o resto era... Entendeu? Então, naquela época, por exemplo, quando eu vim aqui a Arapiraca, você, eu acho que não era nem nascido, não estou tão velho não, mas você não era nascido, sou mais velho que o Igor, mas Arapiraca tinha 2 universidades. Você tinha a FUNESA e você tinha o SESMAC. Quando eu abri aqui a empresa Microlins, que foi uma loucura que eu fiz, porque Arapiraca não tinha como contratar as pessoas que faziam. Estava começando o processo de informatização, etc. Então, o aluno chegava e dizia, olha, eu me formei e vou para onde? Como você disse. Não tem que me absorva. E há um negócio interessante. O Ibn, pelo que eu sei, você vê que ele começou indo para fora. Eu sempre digo, sabe, Ibn, toda vez que eu vou dar uma palestra sobre comportamento profissional e mercado de trabalho, eu digo para os jovens, gente, antes de casar, antes de assumir um filho, saia, viajem, conheça. Algumas oportunidades dele, com certeza, foi o que ele viu lá fora. Nós temos, na verdade, sabe, Lucas, nós temos 3 a 4 Brasis.
A pessoa que mora no lugar, vive no lugar e morre naquele lugar, ele não viu nada, sabe? Porque a gente vem aqui para crescer. Eu tive a oportunidade de sair muito, porque meu pai viajava demais. Meu pai era diretor do Produban e a gente todo ano viajava. Então, eu ia para o Rio, ia para o Rio Grande do Sul. Naquela época, já era uma coisa, certo? O Ibne saiu. O Ibne viu lá fora. E ele disse, olha, isso aqui tem uma oportunidade, isso aqui tem... Né? Então, essa parte de você procurar, conhecer, crescer, sair... Porque, olha, gente, eu digo sempre, sabe, Ibne? Aquele cara lá de cima tem uma lei que ele diz assim, livre-arbítrio. A oportunidade que você tem que dar para alguém, eu acho o maior egoísmo, e por isso é muito importante o Ibne estar aqui, você ter conhecimento e você já está com uma certa idade e você guardar e levar isso para o túmulo. Eu acho que a missão da gente é contribuir para que as pessoas possam, porque a coisa que eu mais odeio, sabe, Ibne, é quando alguém chega para mim, funcionário, e diz, eu não sabia. E você já passou muito por isso. Ou então você diz assim, você quer trabalhar em quê? Ele diz, qualquer coisa. Você vai lá, não existe no Ministério do Trabalho qualquer coisa. Porque eu digo sempre, olha, o Ibne chega para o funcionário dele, acho que é assim, do seu departamento, que eu diz assim, olha, aqui está o manual, é assim. Nós temos aqui o manual de conduta dentro da empresa. Você tem conhecimento. Não é verdade? Sim, você não pode depois dizer que eu não sabia. Agora a escolha é sua. Eu te mostrei um lado e te mostrei seu lado. Você vá adiante. Entendeu? É isso que às vezes as pessoas aqui não entendem. Elas vivem ainda naquele problema do assistencialismo permanente dos pais, do governo, e é triste ver. Eu até completo dizendo que isso também envolve a questão de conflito de gerações. Gerações. Também, sim. Porque hoje certeza. a gente vive... A gente vive numa época totalmente diferente. Hoje a gente vive com a sobrecarga de informação. É tanta coisa sendo divulgada que a gente o jovem não sabe para onde ir. Né? Então, na hora olha, sem querer cortar, eu só discordo de uma coisa. Nós temos uma carga enorme de informações. O problema é que você vê o jovem num telefone celular, é a qualidade da informação. Isso, é muita besteira o dia inteiro. Você tem... Olha, imaginar, Ibne, que você e eu, a gente ia para a biblioteca. A gente ia para a biblioteca, passar um dia. Quer dizer, você entra no Google aqui, você tem tudo, cara. Exato. Aí o cara fica com mídias, com besteira, quem é a novela, qual é o cantor, qual é o... Meu Deus do céu, desculpa interromper, mas é muita informação sem qualidade, sabe? É exatamente isso. Hoje as plataformas, elas brigam por retenção. Elas monetizam através de retenção. Então, o tempo todo, tudo ao nosso redor está brigando pela nossa atenção. Isso gera uma poluição. Né? E, em qualquer momento, uma sobrecarga. E isso reflete também no mercado de trabalho. Porque eu vou dizer, teve uma pessoa, uma vez, que estava pedindo para eu, um colega meu, que tem empresa, para fazer uma indicação dela. Aí ele fez. Eu não conhecia muito bem, eu deixei para ele. Ele fez a indicação, essa pessoa foi para o trabalho, né, era para ser atendente. Aí no dia seguinte, ela disse que não ia mais. Sabe por quê? Porque o patrão tinha pedido para ela varrer o chão. Ela falou, eu fui contratada para atender. Então, assim, hoje a gente vive... Né? Eu sou jovem, mas graças a Deus eu já tem, você peguei tem sua empresa de assessoria. Maduro, você é maduro. Já peguei uma época diferente, né? Você está aqui, olha, enquanto você está aqui fazendo esse podcast, onde é que estão os outros? Né? Sim. Ô, Ibne, eu queria fazer uma pergunta ao Ibne agora, passar desse lado empresarial para um lado que eu acho muito importante, que é o lado de professor Ibne. Sim. Deixa eu só perguntar para ele, eu ia perguntar para ele como é que você lida com esse choque de gerações hoje nas suas empresas. Eu vou primeiro para chegar até esse choque geracional que a gente tem, especialmente de que hoje a gente tem aí em torno de 35% da nossa força de trabalho na geração Z. A geração Z é a geração de disrupção, porque é a primeira geração que já nasceu com um celular na mão, né? Ele já é a primeira geração digital.
eu acho que esse é um choque muito, muito pesado. E para falar como a gente lida com isso, eu vou voltar para falar sobre a educação. Eu acho que a base de tudo é a educação. Acho que Arapiraca deve ao Regis também esse empreendedorismo na área da educação. Quando o Regis trouxe aqui uma franquia de educação, de ensino profissionalizante. É doido. Ele... era inovação, é inovação. Os amigos. Mas que era algo que era necessário. Eu digo, o Regis chegou um pouquinho antes de que ele deveria. Talvez se ele tivesse colocado aqui nos 2 anos depois, teria encaixado bem. Perfeito. Era o momento que Arapiraca estava precisando. Porque eu digo que Arapiraca tem 2 Arapiracas. Uma Arapiraca antes do curso de administração da FUNESA e uma Arapiraca depois do curso de administração da FUNESA. E eu sou muito feliz em dizer que eu faço parte dessa história. Porque, lógico, a Faculdade de Formação de Professores teve um papel muito importante, mas ela não ensinava a empreender. E a gente chegou aqui e trouxe... Aí a gente tem que lembrar que acho que o grande baluarte disso foi o professor Rogério Teófilo, né, que depois foi nosso prefeito da cidade, e que foi ele quem enfrentou, quem buscou, que foi atrás, que conseguiu transformar aquela Faculdade de Formação de Professores, primeiro numa fundação Universidade Estadual de Alagoas, que era a FUNESA, e depois na UNEAL. E essa chegada da FUNESA com a ESAG, a Escola Superior de Administração e Negócios, e que eu durante 22 anos fui professor da UNEAL, lá na ESAG e na continuação dela, que demos e contribuímos para as bases da transformação de um empreendedorismo intuitivo para um empreendedorismo científico baseado em conhecimento técnico. Né? E por isso que eu me referi ao Regis quando ele trouxe a Microlins. A Microlins também teve um papel nisso aí de capacitar muitos jovens com conhecimento técnico para dar a mão de obra que as empresas estavam precisando naquele momento. E eu digo que se a gente for olhar a quantidade de empreendedores que saíram lá dos bancos da UNEAL, eu vou dizer que 80% do PIB de Arapiraca hoje está nas mãos de empreendedores que passaram pelos bancos do curso de administração da UNEAL. Então, acho que isso é um motivo de orgulho de ter participado dessa história e de enxergar que realmente existe uma Arapiraca empreendedora antes e outra depois da FUNESA. E a partir daí, eu acho que a FUNESA e a UNEAL e a minha participação como professor lá durante esses 22 anos é que me deram a base também para a construção dos meus negócios em sociedade. Porque lá a gente vê o requisito básico para a formação de uma empresa em sociedade, que é complementaridade. Né? Então, muitos dos meus sócios saíram dos bancos da UNEAL. Então, eles foram meus alunos e se transformaram em sócios. Então, acho que a base da construção da metodologia foi nessa complementaridade. Então, e aí também, quando você vê... Eu vou pegar um gancho para dizer como a gente lida. Primeiro, é dizer que quando você ensina, você aprende. Então, para mim, isso é muito forte, de que durante os 22 anos que eu estive na universidade, eu vou dizer, na teoria ensinando, na prática aprendendo até mais do que o que eu estava ensinando, porque o que eu digo, eu nunca fui dar uma aula sem revisar o meu conteúdo anteriormente. E toda semana eu estava estudando, estava aprendendo. Sempre tem os alunos que gostam de desafiar, que antigamente tiravam a carta da manga para poder deixar o professor numa situação constrangedora, mas e sempre isso para mim foi uma forma de me renovar. Então eu digo que eu aprendi, apesar de que eu digo,
Os meus primeiros anos de UNEAL, a média de idade dos meus alunos era maior do que a minha. Se botasse na média de idade, eu estava na média de idade menor da sala de aula do que eu estava abaixo da média da idade da sala de aula. E isso foi se transformando com o tempo e chega no final, onde os alunos já eram muito jovens, depois de chegarem em outras faculdades de administração, de chegar ao UFAL, o curso de administração da UFAL, que levou muita gente, que eu vou decidido pelo curso de administração. O jovem que tinha mais tempo e disponibilidade ia para um curso diurno da UFAL, ao invés de um curso noturno na UNEAL, e isso aí faz com que você vá, eu digo, se renovando. Mas dizer, então, você vai adquirindo muita resiliência, que é o que a gente precisa hoje, especialmente para lidar com essa transição. Para mim, a maior disrupção entre gerações é a chegada da geração Z. Mas existe um estudioso chamado Dad Schneider, que ele diz, daqui a 5 anos, vocês vão estar com saudade da geração Z, quando chegar aí a geração Alpha, que vai chegar no mercado de trabalho em 3 ou 4 anos, né? Então, essa galera aí, ela tem um modus vivendi diferente, um pensamento diferente, não tem mais o apego que a minha geração teve, dizer, não, a gente quer construir uma carreira de longo prazo, eu quero ficar nessa empresa durante muito tempo. Não, a galera está aí, hoje está aqui, amanhã está ali e sempre está buscando. A gente vê até no próprio serviço público, né? A galera entra passa num concurso público hoje, amanhã diz, não, eu estou estudando para outro concurso, é porque eu não quero ficar aqui. Eu quero sempre estar indo buscar um lugar diferente. É bem diferente. E isso, eu digo que é um exercício diário de resiliência, de adaptação, né? As mudanças. E saber que não adianta, se eu não me adaptar, se a minha organização, mais do que eu, porque eu vou passar, mas, inclusive, essa minha construção de negócio em sociedade é para que meu maior orgulho é que em um dia eu não esteja, mas que minha organização ela se perpetue. Eu digo, trabalho diuturnamente para que a minha organização ela se perpetue, mesmo sem a minha presença. Cada vez menos, todos os dias, eu digo que eu trabalho pensando em que a empresa tem que depender menos de mim. E já consegui muito, né? Entre aspas, menos... Antes, há 10 anos atrás, eu já conseguia tirar férias de 60 dias, né? E o Regis falou em algo que para mim é muito importante, assim, gostaria de reforçar essa dica que o Regis deu, essa recomendação, dizer, olha, passe um tempo fora da sua casinha, não é? Eu digo que eu não fui por oportunidade, foi mais por necessidade, que, por exemplo, quando eu saí de Santana aos 13 anos para morar em Maceió, não era uma oportunidade, era uma necessidade, porque naquele tempo, se você fosse fazer o ensino médio em Santana, a sua possibilidade de passar no vestibular era muito pequena, porque estrutura, né, Lógico. Da região mesmo. E aí foi por necessidade, depois fui por necessidade de morar em Campina Grande. Por quê? Porque o curso que eu vislumbrava como um curso de futuro não tinha na minha cidade. Mas tudo isso foi construindo um ser humano diferente, né? De você absorver outras culturas. Depois disso, eu morei no Canadá também. Então, eu digo, todo mundo merece fazer o sacrifício ou ter o benefício de morar fora do seu país. Tente ir passar um período em um lugar onde seja uma língua diferente, costumes diferentes, hábitos completamente diferentes. E assim, eu digo que
eu fui um cara que tive muitas oportunidades e tive muita felicidade nisso aí. Quando eu fui para o Canadá, por exemplo, chegava lá e as pessoas olhavam e diziam: como assim você é brasileiro? Tem que lembrar, quando eu fui morar no Canadá, não existia internet. Então, onde é que as pessoas iam buscar informação dos outros? Nas bibliotecas, nos livros. Então, primeiro, que quem morava no Canadá, que informação ia ter de Brasil? Um país do terceiro mundo, na América do Sul. Ele não fazia parte de eles pensarem em Brasil. Então, o que é que eles ouviam falar do Brasil? Que tinha a floresta amazônica, onde estavam os índios, que tinha as crioulas do samba, do Rio de Janeiro, e tinha Pelé, que um pouquinho de Pelé, não tinha muito Pelé, até porque futebol era um esporte... Não era. Lá você joga hóquei sobre patins, você joga beisebol, você joga basquete, nessa ordem aí. E o futebol é talvez o 8º ou 9º esporte a ser praticado do Canadá. Então as pessoas diziam: não, e como é? Você não é preto, nem é índio, você não é italiano, não, você tem certeza que você é brasileiro? E eu digo que eu quebrei uma barreira, e eu digo que pelo menos lá em Saint-Raymond-de-Portneuf, que foi a primeira cidade que eu morei lá, eu digo que eu deixei um legado de Brasil lá. Então a gente fez festa, fez noite brasileira. Você foi estudar ou foi trabalhar? Eu já fui trabalhar, eu fui como coordenador de um programa de intercâmbio. Eu fiz um concurso, passei num concurso para coordenar um programa de intercâmbio. No primeiro ano eu coordenei um programa local em uma cidade, e no segundo ano eu coordenei um programa nacional que envolvia 3 cidades diferentes. Aqui no Brasil, a gente fazia metade do programa de intercâmbio lá no Canadá e metade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no primeiro ano, eu fiquei aqui em Giraldo Porciano. Então, olha a mudança. A mudança de cara. Olha a mudança. O cara faz em Giraldo e vai para o Canadá. Não, primeiro eu fui para o Canadá. Depois veio para cá. Aí depois trouxe 8 canadenses para passarem 4 meses em Giraldo Porciano. Vamos inverter o choque dos canadenses. O choque dos canadenses aqui. E no segundo ano eu fiz com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 3 cidades, uma cidade em cada um dos estados, e coordenando lá na província de Quebec, também no Canadá, esse programa de intercâmbio. Então, uma experiência assim, fantástica, fabulosa. Coisa interessante, que quando o Williams falou da divisão que houve do curso de administração na FUNESA e depois no SESMAC, aqui você tinha também, e aí eu pude pegar um pedacinho disso, o seguinte: antes dele, se você tivesse a mente que o seu filho tinha que ser diferente, como ele falou, você tinha que ir para Maceió, para estudar nas melhores escolas, que não eram... Até que tinha escola pública, estadual, mas era o marista. Inclusive, eu sou maristano. Eu fiz quase todo o meu curso no marista, depois fui para o estadual, quando o estadual era estadual. Né? Agora, o marista, a turma é legal. E havia um problema, porque quando você era aqui um empresário intuitivo, que você tinha o seu negócio, e você tinha condições de mandar seu filho para ir para Maceió, estudar num colégio particular, a maioria, 90%, não voltavam. A Garapiraca deu a grata, vamos dizer assim, sorte do Ibn ter ido e ter voltado. Porque quem saía daqui e ia para Maceió é outro mundo. Ali ao lado era outro mundo. Então ficava lá, era doutor lá, não queria. Agora, a gente tem aqui, sem fazer comercial, mas da administração do Luciano Barbosa para cá, isso já faz 16 anos, a Arapiraca mudou muito. E o problema todo nosso, que éramos educadores, é que, como a maioria das empresas eram familiares, você mesmo que formasse pessoas com gestão, era muito difícil colocar. Então, muitas pessoas saíam também porque era difícil. Não, minha empresa sou eu, meu filho, minha mãe, meu pai, e acabou. A partir do momento que você começou a ter umas franquias, empresas de fora como concorrência, as pessoas tiveram uma nova mentalidade, começaram a contratar recursos humanos de fora. O shopping, ruim ou não, porque o problema do shopping, depois a gente vai conversar sobre isso, a gente vai entrevistar o Robson Rodas, esse problema do shopping aqui é um problema simples de se resolver, entre aspas, mas o problema maior, e eu queria, Ibn, mais uma vez, você que
tem conhecimento, eu já disse isso ao prefeito Luciano Barbosa várias vezes, eu não admito, sabe? Eu, como administrador, que você passe 20 anos da administração juntando tudo e você não tem uma licitação decente para transporte coletivo em Arapiraca. O transporte coletivo aqui é de péssima qualidade, péssima. Tudo que são ônibus de segundo plano vem para cá. E o shopping, só assim rapidamente, o shopping, qualquer shopping, o período de maturação de 4 a 6 anos. E você tem que ter transporte, você tem que ter o público chegando ao shopping. E isso em Arapiraca não tem. Só um adendo. Ibne, você fazer uma pergunta aqui sobre professor ainda, tá? Porque ser professor, quando a gente estava no Conselho de Administração, eu conheci um aluno chamado Sandro Sesmac, e foi muito interessante, eu não sei se eu já lhe falei isso, ele entrou na minha sala e disse, eu estava lá como presidente do Conselho, aí ele entrou e disse, seu Regis, eu queria falar com o senhor, que eu sou estudante do Sesmac, e eu vim aqui porque me disseram que o senhor realiza sonhos. Olhe o que é a inteligência do garoto para mim. Eu digo, como assim? Ele disse, não, porque eu tenho um projeto aqui e eu gostaria que o senhor me ajudasse. Eu digo, qual é o seu projeto? Aí ele botou na mesa assim e disse, eu quero trazer para Maceió um curso de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. Rapaz, isso há 30 anos atrás, era um negócio, eu não sabia o que era a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o menino, aí ele expôs, e aí é que está, quando você levar as ideias, leve elas todas, né, quebrando todas as rupturas, todos os contraditórios. Aí eu disse, rapaz, quanto a esse curso? Aí começou. A cada indagação que eu fazia, aí, desse garoto tinha uma resposta. Resultado. Fizemos os cursos, aí fizemos o curso da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio, que havia uma briga com São Paulo. Era para ter 30 alunos, nós botamos 90 alunos em 2 turmas. Fizemos o curso de pós-graduação numa casa que, na época, hoje é um meu amigão, gosta de mim, doutor Ricardo Nogueira, que tinha a Casa da Palavra. Sim, a Casa da Palavra, quando começou, parecia uma igreja. Todo mundo tinha medo de entrar. Nós colocamos o curso lá. Isso tudo que eu estou falando aqui é uma pergunta que eu vou fazer a você agora. E levei para uma emissora muito famosa para a possibilidade de patrocínio. E o diretor lá, que era inclusive amigo meu, me deixou na sala de espera no ar-condicionado para esfriar e para me humilhar. Eu, muito chato, eu peguei o projeto, contado no relógio 10 minutos. E eu tenho uma pessoa que você conhece, que eu vou dizer isso para você, talvez você não saiba. Eu peguei esse projeto, estava sendo instalado em Maceió a TV Pajuçara. E eu pego o telefone, saí dessa outra emissora, liguei e estou tentando me lembrar o nome dela. Ela é dona até da Bob's aqui, da franquia Bob's, sabe? Ela era diretora de marketing da TV Pajuçara. Eu pego o telefone e disse assim, olha, o nome dela está sendo... Eu gostaria de saber se eu posso ir aí, que eu estou com um projeto de um garoto para trazer a SPM para Maceió. Ela chegou, disse... É Savoy, não sei o que Savoy. Érica Savoy. Érica Savoy. Aí ela chegou e disse, seu Regis, eu disse, o senhor está onde? Olha a diferença. Essa menina de fora, olha a diferença. Ela disse, o senhor está onde? Eu digo, eu estou aqui na Rua João Nogueira, perto da AMA. O senhor pode me receber agora? Olha aí, pode me receber agora? Bom, simplificando. Ela veio, disse, quantas vagas o senhor tem? Eu digo, eu tenho 30, eu quero 10. Quanto é? Naquela época, 100 mil reais era dinheiro. 100 mil reais. Então, o senhor tem 60 mil de propaganda. Eu boto na tribuna de Alagoas, boto na emissora. Agora, eu só quero uma coisa do senhor. Aí, o meu amigo, desde a infância, eu acho que ele nem se lembra mais, Ricardo Mota, era o top da televisão no Jornal da Manhã. Né? Aí ele disse, olha, todos os professores da SPM, eu quero exclusividade. Antes de começar o curso. E aí, Ibne, é essa pergunta, porque qual foi o diferencial? Aí nós formamos, ela pegou a turma, nós fizemos 90 em menos de 3 dias. Depois eu peguei, eu só gastei de 60, 22 mil. Depois eu peguei a tribuna, eu tenho tudo guardado, viu? A tribuna assim, botei SPM, não sei o que, aí botei um carimbo assim, esgotado, pá! Aí, rapaz, foi que veio o telefonema, sabe? Bom, fizemos na Casa da Palavra, essa outra emissora chorou para ir lá, eu não deixei, mas por que foi um sucesso? Porque 90% dos professores da Escola de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro eram empresários. E aí eu queria perguntar a você, nessa história toda, eu até me desculpo,
isto para você foi essencial. Quer dizer, os alunos que te viam você. Porque é muito fácil, teoria. Sim. Olha, faça isso, faça aquilo. Uma vez eu cheguei para o professor e disse, rapaz, tu já foi empresário alguma vez para estar dizendo como é que eu devo fazer? Não, porque, rapaz, olha, qual a importância aí de você? Você disse que foi uma troca, você sempre cresceu. Mas eu fico imaginando para o aluno, eu como aluno, esse cara que está falando para mim, uma teoria, ele era empresário. Então, você acha que isso é... Todo professor, não é todo professor, mas a maioria dos professores, para algumas matérias básicas, deveriam ter uma expertise empresarial? Eu acho que, como em tudo na vida, para mim uma das palavras chaves para a vida da gente, ou para qualquer empreendimento que você tenha, ou para qualquer coisa que você vai fazer, se chama equilíbrio. Então, eu acho que você não pode ter uma escola onde todos os professores sejam empresários, nem onde todos os professores sejam teóricos, acadêmicos, de vivência muito acadêmico, muito mais forte, porque você precisa estar fazendo esse equilíbrio. Então, eu acho que é muito importante, porque também o empresário, ele começa eu vou dizer, ele começa a se desprender um pouco de tudo que é tão teórico, porque ele começa a filtrar uma parte. E ele filtra, mas muitas das coisas que deram certo para ele pode não dar para o outro. Nesse filtro, o que ele deixou de lado na teoria, na técnica ali, que muitas vezes ele disse, eu vou para outro caminho. E deu certo para ele, e ele pode passar essa experiência para as pessoas. Eu acho que foi muito importante, eu acho que na UNEAL a gente conseguiu isso aí de ter parte de professores empresários, parte de professores exclusivos da academia, acho que deu esse bom equilíbrio. Assim, acho que tem essa vantagem básica, quando você fala para o aluno, você é professor do curso de administração, você vive o empreendedorismo na prática, dizer, e como é que você faz a gestão financeira da empresa? Eu posso dizer como é que eu faço. E não o que está no livro lá de gestão financeira, eu pego aquilo ali e vou adaptar à minha realidade, né? Porque cada empresa, dependendo do porte, dependendo do segmento, vai ter a sua forma de fazer a gestão financeira. E como é que você faz a gestão de recursos humanos? Como é que você contrata? Como é que você faz treinamento? Com que periodicidade? Tudo isso que você podia falar sobre o que acontecia na real. Acho que isso aí sempre foi muito importante. Acho que também isso sempre me deu uma posição privilegiada diante dos alunos. Diferencial. De dizer, o cara, você disse, eu vou lá enfrentar essa fera aí, que o cara disse, se ele já fez e deu certo, quem sou eu para tentar desafiá-lo? Então, nesse aspecto, eu acho que é muito importante e para mim foi muito relevante de ter essa experiência prática, de viver o empreendedorismo enquanto estava ali na academia, na universidade, tentando passar um pouco da minha vivência e também da minha teoria, né? Eu sempre estudei muito também a teoria para passar para as pessoas. Mas eu acredito também que, assim, para quem está como aluno, além de lhe ver como um mentor, lhe ver como uma referência. Sim. Uhum. Né? Lhe ver como uma referência, porque é exatamente o que você falou. Poxa, se deu certo para ele, né? Que não vai dar. Eu vou ouvir esse cara porque o que ele vai me dizer. Exato, que é uma coisa. A probabilidade de dar certo é bem maior do que a do outro que nunca fez nada. Pois a gente falando sobre a sua jornada, sobre a carreira, uma coisa que eu quero perguntar aqui é qual foi o momento mais especial assim da tua carreira? Se é aquele momento que mais te marcou. Uma virada de chave. Um momento assim que você disse, é isso. Estou no caminho certo. Ou falo vários. Para mim, existem vários episódios com isso. Acho que o primeiro foi a vinda para Arapiraca. Né? Seu pai dá a chave aí. Meu pai dizia, olha, a partir de agora é com você. Quando você olha e diz, caramba, quem vai pagar as contas sou eu, não sou eu. Eu não estou mais
eu fazendo a gestão, mas quem pagava era meu pai. Se no dia que faltava dinheiro, quem tinha que ir buscar era ele. Ele que se virasse, ele que tirasse do salário dele do IBGE para completar as contas do posto. A partir de agora era comigo. Então, para mim, esse é um grande um momento chave de aumento de responsabilidade. Outro momento chave é passar no concurso da UNEAL. De dizer... eu agora sou professor universitário. Acho que foi um momento assim de uma vitória muito grande, até porque eu não estava concorrendo com ninguém de Arapiraca. Não tinha gente de Arapiraca na época que fizesse o concurso da UNEAL. Eu estava concorrendo com professor de Maceió, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, que foram as pessoas que foram os primeiros concursados da UNEAL. Estou na primeira leva aí dos concursados daquele novo momento da UNEAL, ali no início dos anos 90. Uma outra coisa é quando eu construí o meu primeiro posto próprio, que eu digo, olha, esse posto aqui, eu comprei o terreno, eu construí os tijolos, coloquei as bombas e está aqui. Hoje eu estou inaugurando um negócio. Essa ideia é minha. Essa ideia foi minha. Quem escolheu o ponto para esse negócio foi eu. Então, a minha responsabilidade aumenta muito quando diz, bicho, esse é um filho, né? Um filho no sentido empresarial. Esse é o meu primeiro filho que eu concebi. O outro eu adotei, né? Ele já existia, já era um rapazinho. Eu digo, agora eu vou criar você como negócio. E esse quando você tem o primeiro filho que é seu. E eu vou dizer que aí vai dizer, acho que coisas importantes agora, tem não uma virada de chave, mas um legado. Quando você começa a dizer, bicho, estou deixando legados, que foi em outubro do ano passado, de inaugurar uma clínica de diálise. Também tem uma clínica de diálise lá em Santana, então que só sabe o que é o papel e a importância de uma clínica de diálise quem tiver alguém na família ou muito próximo que precise fazer tratamentos renais. Esse é dolorido. Então, assim, é muito orgulho meu hoje de dizer que eu consegui contribuir para que a minha cidade de origem tivesse uma clínica de diálise também, um lado social. Da retribuição, né? E aí, falando de lado social e de retribuição, aí acho que tem essa puxada para dizer de participar. Outra coisa que eu recomendo para o empresário, dizer, bicho, além do meu, acho que da construção da metodologia do melhor sócio, que para mim é um outro legado que eu estou muito feliz em poder deixar para que as pessoas possam ler, ter acesso e errar menos do que o que eu errei, né? E não cometer os mesmos erros que cometi, participar de associações, participar de entidades representativas do seu segmento. Por quê? Porque ali você quebra muito... você quebra preconceitos, você quebra julgamentos, você quebra arestas com outras pessoas, e porque é o dom de servir, né? Então, o ano passado, eu completei 25 anos de CDL. Então, você ter 25 anos de CDL, eu sou o mais antigo hoje na entidade, estou lá, participo, semanalmente estou lá, para dar um pouquinho da minha contribuição em nome de todos. Então, faço parte também da entidade que representa os postos de combustíveis no estado de Alagoas. Estou lá na diretoria do Sindicombustíveis. Hoje, eu também sou conselheiro do SEBRAE, né? Estou no conselho do SEBRAE e também sou conselheiro aqui do Hospital Ágape, sou sócio também do Hospital Ágape e sou conselheiro. Então, essas atividades que você faz
para os outros, para a coletividade, eu digo que elas deixam o seu coração mais pleno de alegria. Eu digo que eu sempre peço às pessoas dizer, olha, vamos tentar... Todo mundo aqui se autodenomina cristão, então que a gente tente ser o mais próximo da imagem de Cristo. E eu digo, quando eu tento resumir o que é que foi Cristo, quem foi Cristo para você? Eu digo, para mim como é que se diz? É o Filho de Deus, que veio com a missão com 2 verbos, amar e servir. Então eu digo, eu recomendo para todo mundo, ame muito e sirva muito. Faça isso todos os dias da sua vida. E eu tento ser o mais próximo da imagem de Cristo, tentando amar e servir todos os dias da minha vida. Então, essa ida para a entidade é servir, é amar, é fazer pelos outros o que você gostaria que os outros fizessem também por você. Vou fazer essa última pergunta, que a gente já está no horário aqui, porque eu disse que tem um lado meu que, para mim, é o que eu mais amo, né? Eu disse sempre, hoje com a idade que eu tô chegando aos 70 já, viu? Pertinho já. Caramba, tá... 68. Tu tá um velhinho bem conservado. 11 de abril, atenção, 11 de abril, tá recebendo... Podem trazer presentes. 11 de abril, tá? 68. Olha, existe uma palavra que eu digo sempre. Você adquirir todo esse conhecimento, eu digo sempre, hoje eu estou com duas palavras. Compartilhar. Tá certo? Eu acho que tudo deve ser compartilhado. E uma coisa chamada cooperativismo. E é muito importante, sabe, quando você fala em entidades de classe, e a gente vai falar do Conselho Regional de Administração, quando você consegue... Deixei por último, né? Por último. Quando a gente consegue numa entidade, porque a entidade, às vezes, a vaidade faz com que as pessoas briguem muito. O Ibn é uma pessoa que, quando eu conheci aqui, ele é interessante. Ele já foi presidente. Ele não tem coisa que ele não vá. Ele foi presidente do ASA. Ele é do CDE. Falta falar da paixão, que é o ASA, né? Foi presidente. Então, ele chega, além dos desafios que ele tem, normal, de ele ver as oportunidades, ele compartilha esse conhecimento com o CDL, com o hospital, com isso. Porque ele viu, e ele falou uma coisa agora sobre a ajuda que ele está dando lá na hemodiálise. Eu já tive 4 crises de rins, cara. E eu vou dizer uma coisa, eu não estou falando nem de hemodiálise, que é pior ainda, mas crise de rim, quando vocês virem alguém com dor de rim, olha, eu servi 6 anos e meio o exército. Eu passei pelo diabo no exército. Não existe coisa pior do que uma dor de rim. Mas, olha, o Conselho Regional de Administração, você veja, o cara começou como empresário, fez o curso de administração, foi professor de administração, e eu tenho assim, um certo orgulho, porque eu fui fundador do conselho e criei o conselho de administração, inclusive o prédio que está lá. E essa criação do conselho que eu fiz foi quando eu estava na universidade saindo, que eu soube que nós éramos delegacia de Sergipe. Eu não me conformei. Juntei 3 pessoas, o professor Rosiane Chagas, o professor Amparo e o professor Vício, e fizemos o conselho. Ele hoje está como diretor do conselho. Nós aqui da região do Agreste temos que ter orgulho que nós temos uma mulher presidente do Agreste no Conselho. E eu queria, Ibn, que nesse final você pudesse, antes do seu encerramento, falar um pouquinho, assim, nós temos pouco tempo, né? Já encerramos. Aí eu queria que você falasse hoje o Conselho e até dizer a vocês que antes de vocês acharem que o Conselho é só para registrar e cobrar anuidade, entre no site do Conselho, procure ver o que o Conselho está fazendo. Veja quais são as opções que você tem, tá certo? E o Ibn hoje está à frente lá da diretoria, e eu queria que você dissesse assim, Ibn, assim, hoje, o planejamento para esse ano do Conselho, o que é que a gente tem de perspectiva, o Conselho Regional de Administração, e o Conselho Federal, do sistema CFA, CRAs? Primeiro é dizer que é um orgulho estar aqui diante do primeiro presidente, do fundador do Conselho Regional de Administração, porque é isso de você dizer, eu vou estar lá para defender a minha classe, para buscar uma maior valorização da minha classe. Eu acho que todos os profissionais deveriam estar vinculados aos seus respectivos conselhos. Perfeito. É lógico que é muito mais cômodo eu nem
me registrar no conselho, muitas vezes, né? Muitas vezes a profissão a atividade que eu exerço, ela não tem necessidade de registro no conselho. Mas é porque quando eu penso apenas no meu umbigo. Mas eu mesmo durante acho meus aí, caramba, de 88, então eu tenho 12, eu 30, tenho 38. eu tenho 38 anos, eu tenho aí uns 35 anos de registro no conselho, e naquela época eu não estava obrigado a ser registrado, mas eu sempre reconheci que o conselho ele é muito importante para a valorização da nossa profissão, para cada vez mais, e além de que eu considero que a administração é a mais nobre de todas as opções, as profissões. Ela está acima de todos. Eu brinco dizendo que ela é objeto de desejo de todas as outras profissões. Porque, só fazendo parênteses, qual o grande sonho do médico? Gestão e administração. É ser dono de uma clínica, de um hospital, para tomar conta disso e deixar a medicina do lado. O sonho do engenheiro é ser dono de uma construtora para ficar fazendo gestão da construtora. O sonho do advogado é ser dono de um escritório com o seu nome Lucas e Associados. E você vai fazer mais gestão do negócio do que realmente você trabalhar na advocacia. Então, falando de CRA e CFA, a gente tem focado muito em dar capacitação aos administradores, de fazer eventos ligados a que os nossos administradores estejam cada vez mais aptos a buscar novas oportunidades no mercado de trabalho, não só no privado, como no público, na preparação para os concursos. Nós tivemos agora, recentemente, uma vitória no reconhecimento da profissão pelo Estado como uma profissão da administração pública, que é fundamental para que a gente para que cada vez mais tenhamos administradores no lugar de administrador, de que nós não temos outros profissionais ocupando o lugar do administrador, e, com certeza, não fazendo a gestão com a qualidade, com a técnica, com a capacitação que os administradores tiveram ao se preparar durante seus 4 anos de universidade e nas suas pós-graduações. A conquista tem 15 dias aí no Congresso Nacional, e isso é fruto de um trabalho do sistema CFA, de muitos anos, Conselho Federal e todos os conselhos regionais que estão à frente disso. Então, lá nós estamos cada vez mais, o Conselho Regional, tentando também, eu vou dizer, colocar uma dose de empreendedorismo dentro da nossa profissão, de que o administrador ele enxergue cada vez mais no empreendedorismo uma oportunidade do que uma necessidade, de que ele não vá por necessidade, ele antes enxergue e ele vá por oportunidade, que o empreendedorismo ele exige muita renúncia, muito sacrifício, mas ele lhe dá grandes vitórias, grandes sabores, e eu vou dizer que eu sou uma prova viva disso, de que o empreendedorismo ele vale a pena. Olha, ano passado nós completamos o jubileu, 60 anos da profissão. A administração é uma das profissões mais novas que existe. Essa conquista era porque nós temos aqui, entre aspas, a lei é específica, cargos de administrador é específico de administração, mas havia um problema na parte pública. A parte pública existe ainda vai demorar, mas existia o tal de cargo de confiança. Cargos comissionados, e quando a maior frustração que o administrador tinha é quando você ia para um concurso público, na área pública, não tinha lá o administrador obrigatório. Isso, inclusive, era ações judiciais, várias confusões que a gente teve, e graças a Deus isso juridicamente vai melhorar muito, porque, olha, Ibni, com todo o respeito que eu tenho por todas as profissões, todo mundo que se forma, todo mundo não, a grande maioria que se forma nas outras profissões e querem fazer um pós-graduação, pode ver a estatística, vai para a administração. Tá? Que não é a mesma coisa do administrador.
Tá? O administrador, às vezes, não quer fazer pós-graduação em outra área. Mas quando você é médico, você é pós-graduação em gestão administrativa, que é esse conflito que a gente tem. E outra coisa, você pega o currículo da universidade, aí você pega o currículo do médico. Doutores, em nenhum momento eu vejo no currículo de medicina nada sobre gestão. Não sei se atualmente tem. Então, gestão da UTI para dentro é o médico. Mesmo assim, na UTI você tem que ter a luz, os equipamentos esterilizados, a limpeza, você tem estoque, você tem seleção de pessoal, você tem tudo. Isto tudo o médico não aprende na sua escola. É da administração, tá certo? Eu gostaria muito que os gestores públicos daqui, seu prefeito, se o senhor puder, nas suas UPAs, nos seus hospitais, verificar os administradores com pós-graduação em gestão pública. Faça essa experiência, o senhor vai economizar demais em reforma, porque você vai ter um profissional qualificado para que o dinheiro público seja eficaz e eficiente. Você é que termina o programa seu. Isso é um desabafo. Antes de finalizar, tem uma pergunta que é uma pergunta-chave que a gente sempre utiliza aqui para finalizar. Que é uma pergunta básica, tá? O que hoje o IBNI precisa destravar? Pode ser do pessoal ou do profissional, viu? O que hoje eu preciso destravar é a inteligência artificial. Ainda é o uso da tecnologia, né? Vou dizer que eu não sou travado, mas eu acho que essa é a minha maior necessidade de mudança de chave, de dizer, olha, eu vou dizer, a palavra não chega a ser aversão, mas é o comodismo diante de fazer a gestão de negócios que são negócios que estão estabilizados, né? Então, você entra numa zona de conforto. E para mim é exatamente sair da zona de conforto para encarar a inovação, novas tecnologias, em especial a inteligência artificial. Acho que esse é o destravando. Eu preciso estar destravando, mas eu preciso estar virando a página para dizer, incorporar, isso eu tenho falado muito no meu negócio. A gente precisa incorporar tecnologia, inteligência artificial, tudo de novo para poder sobreviver. Vai ser fundamental na sobrevivência do negócio. Quem não incorporar, quem não inovar, quem não estiver incorporando tecnologia todo dia, esse vai ficar para trás. Porque com tecnologia, com inteligência artificial, você vai fazer as coisas 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato. Esse é o problema. Inclusive, tem alguns fóruns que eu já participei e estão nessa área de inteligência artificial, que hoje tem inteligências artificiais que normalmente o pessoal oferta com combo, né? Então, que você pode substituir até 5 áreas dentro de uma empresa. Só com agentes e documentação. Então, são coisas assim que... É assustador. É assustador. E é aquele lado, né? Tudo na humanidade, desde a da época de Cristo, você tem um lado bom e um lado mau, né? Você tem um lado da inteligência artificial para o bem e tem um lado da ciência. Mas a empresa hoje... olha, falar em destravar, eu me esqueci, que ele falou uma coisa. Senhores empresários, o IBNI, ele tem uma coisa que é a coisa que eu mais admiro dele. Ele falou uma coisa que passou aqui, ele disse assim, hoje eu posso tirar 2 meses de férias da minha empresa. E sabe o que é que eles fazem desses 2 meses? Ele pega a família, pega os amigos e viaja, e sai. E vocês, empresários, pelo amor de Deus, vocês estão ricos, pelo amor de Deus, destrave, tire 1 mês, 2 meses, esqueça a empresa e vá viver a vida de vocês. Deixe os filhos tomarem conta, deixe um bom gerente tomar conta. Porque se você ficar o tempo todo na sua empresa, quando você destravar, você vai estar a 7 palmos, entendeu? E não tem mais como abrir o caixão. Você falando sobre essa questão das viagens, eu fui para uma palestra
do Ibn foi lá na Tracto, em Maceió. Eu estava na sua palestra e ele falou exatamente sobre algumas viagens que ele fez. Isso. Né? Qual foi a viagem assim que você mais viu que foi impactante assim? Porque eu vi que você viajou para vários lugares, inclusive alguns exóticos. Acho que torcedor, viu? Ele pega a bandeira, faz o estádio, ele adora, sabe? É o que eu digo. São muitos momentos, né? Eu digo, primeiro foi, se você disser, acho que impactante é voltar para o Canadá, que eu voltei 3 vezes para o Canadá, para lá para a cidade onde eu morei, com esposa e filhos. Então é uma experiência muito impactante. Assisti um jogo no campo do Paris Saint-Germain com a bandeira do Asa. Ir para a Copa do Mundo, né? Que assim, o futebol é uma coisa que me emociona muito. O Asa me tira de tempo, me deixa muito feliz, me deixa muito triste. Do Asa, né? Fui vice-presidente do Nelson Filho. Nelson Filho era o presidente, e eu fui vice-presidente do Asa e continuo conselheiro até hoje. Top. Viajar para a China também foi. Choque, hein? Eu já tenho 10 anos que eu fui à China, então era uma outra China, né? Era uma China muito mais artesanal. Pretendo até voltar para a China esse ano ainda. Mas viajar para a China foi muito impactante. E Japão, você teve, não? Não, era para eu ir para o Japão no próximo mês, mas vai nascer um neto, aí desistiu, transferi para abril de 2027. Já fui a Dubai, eu conheço 59 países, então... Vai ter muita opção aqui tem muita coisa, então, de país diferente, assim, eu digo, a Eslovênia é um país muito simpático, a Croácia é um país belíssimo, e assim, eu digo, uma última viagem que eu fui aí, depois do Tracto, já foi ir para aquela região dos Balcãs, onde foi uma região muito conflituosa, onde eu fui lá no lugar, você estava lá no lugar onde o cara deu tiro, era um revolucionário bósnio que deu tiro no arquiduque Ferdinand, que a partir dali, aquele tiro provocou a Primeira Guerra Mundial. Então, você ir num local como esse, né? locais históricos, então ir para a Bósnia e Herzegovina, que é lá, a capital é Sarajevo, você ir para o Kosovo, para a Lituânia, Letônia, a Polônia é um país fantástico. São muitas emoções. Tá vendo? Nessas viagens, quando você estava... Você para dar uma olhada assim, tipo comércio, no empreendedorismo desses locais, que você via mais diferente para o Brasil. O que eu digo é que você enxerga muitas oportunidades em todo lugar. Você não consegue ter um olhar comum de turista, simplesmente turista. Você olha, você vê com um olhar empreendedor, você vê o que é que poderia melhorar naquele negócio. Você sempre, como assim, a área da minha paixão é posto de gasolina. Em todo lugar que eu vou, eu observo como funcionam os mercados, como é que estão se comportando, o que é que está acontecendo, quais são as tendências e tudo isso que você vai tentando trazer um pouco de cada uma das coisas que você vê para os seus negócios. Então, tem tempo para a última pergunta? Não. Agora ele já está passando o tempo. Vocês já perceberam que se deixar a gente passa não, mas o Ibn, né? Você sabe que ele tem coisa. Ô, Ibn, me diga uma coisa. Sobre posto de gasolina, eu não quero falar sobre guerra, da situação que você está dizendo, mas, por exemplo, a gente vai assistir um filme ou você vai para uns cantos, você vê... hoje eu acho que um dos gargalos assim, maior, uma folha de pagamento de um posto, né, é grande. Você vê nos outros locais, você tem que ter um autoatendimento. Só chega lá, você não tem educação, o cara vai, bota sua gasolina, paga. Você acha que isto vai demorar muito para acontecer aqui nesse país? Acho que não. Acho que nós estamos bem próximos da liberação do self-service. É algo que é importante para toda a cadeia, é algo que reduz custo, reduz preço de combustível, com certeza. Acho que até hoje é ilegal o self-service, né? O self-service não é permitido no Brasil e havia uma justificativa que era uma justificativa muito correta, plausível, porque nós temos um histórico
no nosso país de desemprego alto, de dificuldade de capacitação de mão de obra. Então, termina aqui. O frentista é uma mão de obra razoavelmente fácil de ser capacitada. É lógico que passou por muita transformação, porque antigamente qualquer um podia ser, mas hoje, se você não mexer num computador, você não pode ser frentista, pô. Então, você tem que ser um pouco digital para ser isso. Mas a tendência, essa é uma tendência mundial do self-service. Então, vai acontecer, ninguém sabe quando. Então, existia essa justificativa, porque nós temos aproximadamente 400 mil frentistas no país. Então, se você libera e diz, eu vou jogar 400 mil pessoas desempregadas no mercado, é lógico que isso vai ser uma coisa que vai acontecer paulatinamente, mas a gente espera que... Isso é muito norma, normal. Né? Isso é uma norma. É lei. Não é nada de norma, é lei. Se você desrespeitar a lei, você é punido. Então, no país inteiro, ninguém pode enquanto essa lei não for revogada. Ninguém pode. Nós já tivemos agora, recentemente, algumas decisões liminares, mas que depois foram revogadas em nome da lei maior. Mas nós temos estados como Santa Catarina, que hoje a dificuldade de mão de obra em Santa Catarina é enorme. E você tem uma mão de obra qualificada, muito ligada à indústria. Então, tem uma cidade que o pessoal conseguiu foi em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma referência em empreendedorismo, em tecnologia, em industrialização. Então, ninguém quer ser frentista. O problema é que lá as pessoas simplesmente não querem. Não quero não emprego de frentista. A minha qualificação já tem emprego. Eu tenho um emprego melhor. Eu tenho qualificação, isso que o Regis colocou, eu tenho uma qualificação para ter uma profissão que eu tenha menos esforço físico e melhor remuneração. Para que eu vou ser frentista? E mais oportunidade de crescimento. Isso. Então, por isso que em Jaraguá do Sul conseguiu, mas a lei maior derrubou e nós estamos nessa aguardando. Mas você falou em guerra, vale a pena a gente falar em guerra, porque a gente está vivendo um período aí que a melhor palavra que eu consegui para resumir esse momento é esquisito, porque assim, tudo é esquisito, é um momento que você nunca viveu, você não sabe qual o impacto. Se diz que, se a gente completar um mês de guerra, o petróleo deve ir a 120. Se você completa 2 meses, ele vai para 160. Se tiver 3 meses de guerra, o petróleo vai a 200. Então, se ele for a 200, ele fica 3 vezes mais caro do que no início da guerra. Então, você imagine que é gasolina de R$30. Então, se você pensar que vai ter gasolina de R$30, é assustador. Isso é uma realidade, né? A curto prazo. Não tem como escapar se a guerra durar mais de 3 meses. Mas aí é que tá, entendeu? O nosso país, ele vive de momentos, entendeu? Porque esse problema que nós temos hoje de petróleo, nós tivemos uma crise fortíssima. Foi lançado um projeto a nível nacional chamado Proálcool. Nós éramos para estar trabalhando aqui nesse país. Hoje, eu não entendo muito sobre estoque, mas os biodiesel, o álcool que é produzido, é renovável, tal, era para esse país ter um segundo plano, tá certo? Um país como esse, o IBER, eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas você veja, você tem uma empresa que são acionistas, a maioria de fora, ganhando fábulas de dinheiro, tá certo? E você tem um monopólio de uma empresa que poderia estar no petróleo exportando e poderia estar desenvolvendo pró-álcool com as usinas, com os estados, tendo o combustível mais barato interno. Eu não entendo muito porque não é feito isso, pode ser, eu acho que o tempo para fazer isso, mas quem sabe esse projeto não volte de novo. Lógico que a gente vai demorar 10, 15 anos, mas toda vez que uma coisa externa acontece, nós temos aqui um problema com um país. Nós somos, em termos de produção, talvez o 10º país, alguma coisa, não sei. Mas nós temos produção, mas não temos refino. Exato. Quer dizer, é isso que eu não entendo, entendeu? E vocês sofrem, vocês são os vilões, vocês têm cartéis, vocês manipulam o preço, vocês aumentam antes de chegar na bomba.
Tudo são vocês. E o governo, mais sacana ainda, tira os impostos, que agora os governadores já estão pau da vida, porque quer que os governadores tirem também o ICMS em cima da gasolina, né? E aí, menino, como é que vai ser? A cadeia de suprimentos é muito mais complexa do que você possa imaginar. Hoje o mundo é globalizado, a gente depende de suprimento externo, especialmente do óleo diesel, gasolina pouco, mas óleo diesel muito do suprimento externo, e é muito complexo. Não existe mais monopólio. Se a gente pensar no etanol, hoje a gente deve ter agora, entre 2026 e 2027, um aumento bem significativo da oferta de etanol com o etanol de milho. Porque um entrave do programa de etanol era a capacidade produtiva. Hoje está resumido. São Paulo, Alagoas, Pernambuco e o Centro-Oeste que fabrica etanol. Mas se você, por exemplo, se você fosse para o Piauí ou para o Maranhão... Minas também Minas um pouco também. Mas muito São Paulo, Pernambuco, Alagoas e agora recentemente o Centro-Oeste. Por que o óleo diesel? O óleo diesel é por causa do refino que nós não temos? O óleo diesel desculpa a minha ignorância. O óleo diesel é do petróleo. Por que a gente não produz o óleo diesel? Por que a gente tem que importar? Porque eu não escolho, em um barril de petróleo, eu não escolho o que é que eu consigo produzir. Eu tenho que produzir uma parte de gasolina, uma parte de diesel. É bem segmentado o que é que eu consigo produzir. E nosso modelo de transporte virou um modelo rodoviário lastreado no diesel. Então, o nosso consumo de diesel é muito maior proporcionalmente do que em outros países. Nós somos o 6º país do mundo em consumo de derivados de petróleo. Mas nós produzimos óleo diesel? Produzimos, sim. A gente produz aqui em Suape, em Pernambuco. A gente não tem mas a capacidade. Não é suficiente. Não, a capacidade não é suficiente para todo o óleo diesel pelo modal rodoviário que nós temos. Então, se nós tivéssemos o modal ferroviário, que foi um modelo que foi substituído, e aí também a discussão é muito mais complexa, que normalmente os países mais desenvolvidos têm uma base forte no seu transporte no modelo ferroviário. Isso mudaria todo o sistema, mudaria toda a composição de combustível. Se a gente tivesse um modelo ferroviário de transporte como principal, nós não precisaríamos importar óleo diesel. Eu vi uma notícia, né, que pode ser que a minha informação não esteja correta, né? Mas a notícia falava que a Petrobras está segurando o preço atual do Não, ela estaria segurando a distribuição do combustível. E em comparação assim, de questão de preço, o valor atual está 30% abaixo. Defasado, né? É mais que isso. Existem os 2 fatores aí. A Petrobras está segurando o preço, ela não aumentou o preço da forma que ela deveria ter aumentado. Ela está segurando o produto, ela não está entregando, ela só está entregando aquilo que ela já havia contratado a entrega, que normalmente as companhias que compram a Petrobras podem comprar até 20% a mais daquela cota que foi previamente contratada. Existe um colchão. Você faz um contrato comigo de compra, que vai comprar 1 milhão de litros. Você pode comprar até 1.200 ou até 800. Mas isso aí, existe uma flexibilidade. E agora ela disse, eu não aumento o preço, aí falta o combustível, mas ela está fazendo leilões. Ela faz alguns leilões onde vende o diesel até R$2 acima do preço que ela está vendendo normalmente, mas o povo está precisando do diesel e compra R$2 mais caro
porque é um preço ainda mais baixo do que hoje está no mercado internacional. É bem complicado, não é fácil. Essa defasagem... Não tentem entender porque precisa de muito estudante. Né? Essa defasagem Para a gente não, passada, porque uma guerra, ninguém achava que o Donald Trump seria capaz de tanta ousadia. Né? Mas o Trump é um cara muito inteligente. Primeiro, ele foi na Venezuela tomar conta dos poços de petróleo da Venezuela. Então, primeiro ele está na Venezuela. Na verdade, as guerras que estão havendo, ele está aproveitando. O Trump é um negociador. Sim. A única coisa boa nessa guerra, sabe o que é, Ibiri? É que antigamente, naqueles livros de história, o cara era o comandante da tropa, ele ia na frente, né? Lá nos tempos antigos, levava flechada, tal. Depois vieram uns doidos que ficam no gabinete, fumando, tomando cachaça e mandando os coitados morrer. Agora não, o Trump e os caras de Israel vai lá e mata os donos, os caras que mandaram. Então, pelo menos as pessoas que provocavam guerra, que mandavam os caras fazer atentado, agora estão pensando 2 vezes, tá? Agora, é comércio. É comércio. Ele é um cara de negociação, ele vai lá, a China já está exportando o petróleozinho dela, tudo como ele diz. A lente da verdade, Ibn Ali, para o povo, eu sou o povo perguntando. Numa situação desta, Ibn Pinto, quem ganha dinheiro é o empresário porque aumenta ou ele perde porque o consumo diminui? O empresário perde porque o empresário brasileiro ele perde porque exige, inclusive, uma redução de margem. Você não consegue transferir todo o aumento que você recebe, porque todo mundo, entre aspas, fica até com vergonha de estar transferindo todo o aumento. A gente tem... Eu digo, nas últimas 2 semanas, todos os dias eu comprei combustível com um reajuste aí entre 10 e 15 centavos. Todo dia aumentou isso. Então, eu tenho aí um reajuste acumulado de aproximadamente R$ 1,50 e a gente terminou passando em torno de R$ 1. Então, nós estamos hoje trabalhando com margens muito ruins. Só quem ganha é a indústria bélica, o resto todo mundo perde. Para encerrar... Agora, para encerrar, eu não vou mais perguntar. A gente faz 2, divide. Sim. A gente está chegando aos últimos momentos do podcast, Ibn. Eu quero agradecer a você estar aqui hoje, disponibilizado o seu tempo para contar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que é impactante para muitas pessoas que estão assistindo, para mim também, que estou aqui e já admirava ele pelo empresário que ele é, né? E agora conhecendo um pouco mais da história dele é que a pessoa fica impactada mesmo. E também a vocês que estão assistindo a gente, a todos os nossos patrocinadores, Croaçaria da Dressa, KeyCast Studio, que vocês, como podem ver, a gente saiu de um projeto, né, que quem me acompanha desde o começo viu o projeto sendo startado e a proporção que a gente está tomando, tá? Então, isso se deve também à participação do KeyCast Studio, que abraçou o projeto, pegou realmente na mão e falou, poxa, vamos lançar dessa forma. Então, se você é uma pessoa que também tem vontade de ter projetos assim, de ter um podcast, aqui é o lugar ideal para você. E também os nossos outros parceiros, Splash Piscina, Cinecista em Cinemas, um abraço, vocês fazem parte dessa história e a gente fica para o próximo episódio. Simbora!